sabe qual vai ser a temática do nosso pod de hoje? Tô doido pra saber. Não sabe, os inscritos do nosso canal que está prestes a bater 200 inscritos, só tá faltando uma pessoa. Quem será esse abençoado, que vai fazer a gente conseguir atingir a nossa marca de 200 inscritos? Mas vamos fazer a gente ser mais feliz, né? O Brasil feliz de novo, não é nem Lula mais, né? Sim, tu não adivinha o que é a temática de hoje? Não, só sei. Foi com os patrocínios, né? Na tangerina, né? Maçã, estamos aqui repletos de muitas coisas para comer e para dizer que hoje é falta de educação, falar de boca cheia. Mas tu tá com a boca vazia. Eu não estava comendo. Não, né? Mas enfim, hoje nós estamos aqui no nosso oitavo episódio. Oitavo, gente. No nosso oitavo episódio do nosso Pod Prof, para falar sobre uma profissão que muitas das vezes passa desapercebido pelos nossos jovens. E aí, qual profissão é essa? O quê? Qual é a profissão que nós trabalhamos hoje? Sim, profissão? Só come, né? Só come. É porque é bom, bicho, é saudável. E a profissão de hoje é gastronomia. E pra gente falar da gastronomia enquanto profissão, eu vou ficar de pé, fica de pé também. Menino, para de comer. O que é que acontece? A pessoa que nós convidamos hoje para conversar conosco, né, com os nossos inscritos, ele é uma pessoa muito especial. Sabe por que ele é muito especial? Porque lá em 2019, eu tive a honra de ser a professora dele. Foi. E aí, quando a gente estava lá em 2019, ele já sinalizava que queria, né, fazer alguma coisa com gastronomia, ele já fazia bolo. E adivinha quem é? Vou chamar agora para vocês conferirem. Com vocês, meu ex-aluno e para sempre amigo, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais admiro o trabalho dele. Chega pra cá, Pedro Assente. Todos. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Limpa os dentes, Fabrício. Deixa eu sair. Vamos sentar enquanto o Fabrício está ali se acabando. Chocolate faz bem para a saúde? Não muito, né? Mas é gostoso. É maravilhoso. Então, tudo que é bom deixa algum saldo negativo na mente, né? Mas enfim, vamos começar o nosso podcast de hoje. Estamos gravando em um domingo, 2h da tarde, porque esse maravilhoso aqui reside em uma outra cidade, especificamente em Fortaleza. E hoje era o único dia que nós tínhamos na agenda dele. Bem corrido, né? E aí a gente hoje vai pensar, deixa eu só contextualizar para vocês, né? Nós estamos aqui no nosso Pod Prof, que é um podcast onde a gente fala sobre profissões e sobre outras coisas. Por exemplo, sujar uma cadeira com caroço de tangerina. Horrível, né? Mas enfim, chega Fabrício logo. Então, nosso cenário mudou hoje. Por que mudamos? Nós não estamos na escola, estamos aqui na minha casa e por isso, né, que a estrutura está um pouquinho diferente do que é o normal. Mas vamos lá começar? Vamos. Pedro, eu gostaria que você começasse se apresentando para os nossos inscritos. Primeiramente, eu sou graduado em gastronomia, pós-graduado em gastronomia europeia, panificação e confeitaria. Eita, europeia, sabe? Com toda certeza. E docência no ensino superior de metodologias ativas. Além disso, especialista na área de patisserie, que é a área onde eu mais trabalho. Patisserie? Isso, na área de confeitaria. Além da pós em confeitaria, eu sou especialista em patisserie. O homem é bom. Certo. Ele já se apresentou e a pergunta que não quer calar. Quando foi que surgiu o amor pela gastronomia? Desde o início, né? Minha família toda é voltada para essa área, tanto para a gastronomia, bem cultural mesmo, né? Tanto para a gastronomia ou para a área de estética. E aí, questão da minha tia, da minha avó, que trabalhava muito essa questão de gastronomia, de alimentação, eu fui me apaixonando desde o início mesmo. E aí veio a paixão pela área da confeitaria, onde eu iniciei. Você iniciou quando? Há um bom tempo atrás, acho que há 8 anos atrás. Você já fazia bolos, Isso. né? Trabalhava, na verdade, comecei fazendo bolos de pote, pão de
já. Certo. Pedro, tem uma coisa que a gente queria muito, que você falasse. Quando a gente fala em gastronomia, é como se a gente fosse um pouco no automático, né? Automaticamente a gente pensa o quê? Mulheres na cozinha, né? E aí, qual foi a tua dificuldade? Porque tu, homem, né, querendo ingressar nessa carreira da gastronomia, sendo um mercado que é voltado, teoricamente, socialmente, né, para o público feminino. Como foi que tu se encontrou nesse processo? Tu, homem, querendo, gostando de cozinhar, né, querendo enveredar por esse caminho. Qual foram os principais problemas que tu sentiu assim logo de primeira? Pronto, eu acho que a maior dificuldade foi a questão mesmo da confiança do pessoal, querer realmente adquirir aquele produto, porque era feito pelo mundo, entende? E aí foi bem dificultoso mesmo no início, né? Eu sofri muitos preconceitos, porque eu estava entrando num mercado que não tinha. Aqui na cidade, para mim, em Havaiana, não tinha nada voltado à esquerda do sexo masculino que estavam fazendo, né? E aí a maior dificuldade foi esse preconceito, né? A falta de credibilidade das pessoas, de eu vou comprar, não, porque o pessoal tem preconceito, o pessoal tem medo de não ser um bom produto, porque era feito por um homem, é o estigmatismo que a sociedade coloca. Isso. Fui bem desafiador mesmo, mas aí fui tentando, fui dando o melhor, porque quando esse preconceito a gente tem que dar o melhor, o máximo para ver se a pessoa consegue vender, o público consegue aceitar, né? E a maior dificuldade foi essa, que eu tive que, além de ser bom, tive que ser melhor ainda para poder o pessoal começar a adquirir, o pessoal começar a me respeitar dentro da cidade. E quando tu estava lá no ensino médio, né? Qual foi assim o divisor de águas para tu falar assim, eu quero ingressar na gastronomia? O que te motivou a cursar, né, um curso superior de gastronomia, cursar uma especialização? Uma das maiores desafios foi a professora Silvana, né? Como eu falei, na verdade ela foi... Silvana, escuta o nosso podcast de hoje. Por favor. Foi ela que me motivou, né? Na verdade eu estava perdido ainda, eu estava entre duas áreas, né? Eu estava pensando em fazer odontologia, completamente oposto, perdido, viu? E aí tinha gastronomia, mas era aquela que era lá no final mesmo, a última opção. E aí eu sempre vivia ali dentro da escola, ali na sala do Marcos, à tarde, e a Silvana veio e conversou comigo. Você vai cursar gastronomia? Eu disse, não é o que eu quero. E ela, não, você vai cursar. Mesmo tu já trabalhando? Sim, porque eu achava que como todo mundo pensa, acha que a aula de gastronomia é só apenas cozinhar. E gastronomia era muito além do que isso, né? Você pode entrar como consultor, você pode estar dando aula como professor, você pode estar dando consultorias, e você também pode estar dentro do mercado, você pode ser um administrador de um negócio, né? Mas no início eu pensava que gastronomia era só cozinhar, né? E aí foi uma das maiores pessoas que mais me motivou a fazer o ano. Realmente foi o divisor de água quando você vai estar gastronomia, pensar. E aí futuramente eu já fui pesquisar sobre o curso, fui entender um pouco o curso, a grade curricular. Fala um pouquinho sobre como é o curso de gastronomia. Gastronomia é maravilhoso, né? A gente tem uma grade curricular muito extensa, onde você vai trabalhar tanto nas questões, as questões de gastronomia mesmo, gastronomia europeia, panificação, confeitaria, brasileira, cearense, além disso outras cadeiras, como nutrição hospitalar, gastronomia hospitalar, dietas, esse tipo de coisa todinha. Além disso, também a área que é voltada para a área do negócio, que é administração. É uma área muito extensa o curso. O curso você pode ir para vários lugares com o curso, porque o curso é impecável, maravilhoso, bem extenso mesmo. Então tu já começou, né, a despertar essa curiosidade que você poderia cursar o curso de gastronomia ainda no ensino médio. Isso, não é isso? Isso mesmo. Fabrício, você tem alguma colocação para nos ofertar? Eu estou ouvindo. Meu Deus do céu, eu esqueci de uma coisa, caro telespectador. A gente ia começar o nosso podcast de hoje com um pedido de desculpas. Eu estou aqui inteiramente à sua disposição, Fabrício. Foi? Foi. Né? Está bom. Para quem acompanhou o vídeo da semana passada, sabe o porquê dos pedidos de desculpas. Não, mas não foi algo assim, mágico, não machucou não. Foi só 50 minutos de puro...
Não, é só amizade. Mas não foi eu a vítima? Não, é porque. Não. O telespectador está esperando você pedir desculpa para mim. É pra me fazer isso mesmo? Ele tava dentro dos planos, das coisas? Vamos? Ele tá falando desculpa, viu, tia Daiane? Tia Daiane. Tá mais falso do que uma nota de R$3, mas vamos seguir aqui. Pronto, então a gente já sabe que Pedro é um jovem abaiarense. Quantos anos, Pedro? 20, né? 20, se for 20. Eu ia dizer uma coisa mais enfim. Eu ia fazer uma matemática aqui, mas a matemática não ia bater com as minhas contas. Vamos aqui. Então, um jovem de uma pequena cidade do interior do Ceará, aos seus 20 anos, termina o curso de gastronomia. Esse curso de gastronomia, tu fez como? Pelo FIES, ProUni, vestibular? Isso, eu consegui uma bolsa do FIES, 50%. Quanto é a mensalidade? Na época eu estava de 1.177. Quando eu finalizei o curso já estava em torno de R$1.300 a mensalidade. E aí eu consegui uma bolsa de 50% de FIES e mais 50% de ProUni. Só que eu só bem consegui 50% de ProUni na metade do curso. O ProUni, gente, ele tem salvado tantas vidas, sabe, de pessoas pobres, de pessoas carentes. Então, chegou a vez, próximo domingo, é dia da gente renovar as esperanças nas políticas públicas educacionais e a gente não pode se omitir esse fato. Todo podcast aqui a gente está trazendo isso, né? Porque é algo importante, é algo que mudou a sua vida, né? E mudou a vida de tantos outros jovens de todo o Brasil. Vamos, aí você foi pelo Isso, Sim. Consegui a bolsa de 50% do FIES e ProUni. E aí já entrei no curso com essa bolsa. Mas no início foi dificultoso porque no primeiro momento só tinha bolsa de ProUni, de FIES, e só tinha 78% da bolsa. Então ficava mais ou menos 28% da bolsa que eu precisava pagar. E aí a pior dificuldade foi, eu não estava trabalhando ainda, tinha me deslocado da minha cidade, porque eu cursei em Juazeiro do Norte, e aí teve essa dificuldade. Eu não estava trabalhando, não tinha como pagar esses 28% que estava faltando da faculdade, e aí veio aquele pensamento de desistir. Vamos desistir, vamos voltar, né? E aí realmente foi persistindo, tentando, mandando currículos, porque na época que eu comecei o curso eu estava com 17 anos ainda. Muito novinho, né? Então quem é que vai contratar uma pessoa com 17 anos, né? E aí fui tentando até conseguir um emprego em uma confeitaria. Quando eu fui assumir essa confeitaria no Juazeiro. E aí foi onde as coisas começaram a querer se encaminhar. Mas ainda era um pouco complicado, porque aluguel é muito caro, aí chegou a pandemia, enfim, muito desafiador mesmo. Eu acho que um dos maiores problemas que nós jovens enfrentamos é justamente isso, é a gente não ter, a gente consegue entrar na universidade, isso já foi tema de outros podcasts, né, que a gente trouxe aqui. A gente até consegue ingressar na universidade, consegue passar via vestibular, ProUni, FIES, mas enfim, quando a gente chega nas universidades, a gente não tem condição de permanecer. E por essa falta de condições, que é sobretudo financeira, muitos alunos eles tendem a se evadir do espaço universitário porque não conseguem, né, se manter dentro daquele espaço. E aí tu começou a trabalhar. Como era a tua rotina trabalhando e estudando? Eu entrava no trabalho às 8 horas da manhã, né, e saía 5 horas da tarde. E meu curso começava, a maioria das vezes, às 5h30 da tarde. Então eu tinha que correr mesmo, chegar em casa, ir para a faculdade, e sair da faculdade só que entre 12h30 e 11 horas da noite. Aí quando eu chegava em casa da faculdade, depois de um dia extremamente cansativo, eu descansava 1 hora e ficava estudando até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, para poder dar de conta. Porque como eu não tinha um dia para poder estudar, então depois que eu chegava da faculdade, eu ia ter que organizar minhas coisas, botar os trabalhos, as coisas tudo para poder não ficar atrasado. E essa é a realidade de alguns dos nossos alunos, né? Que estão, inclusive no ensino médio, já tendo essa responsabilidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Coisa que é extremamente delicado da gente pensar. Não pode ser você mesmo. Pronto, eu, né? Pronto.
Você sempre... Essa questão de, tipo, como eu posso dizer assim, a gente sabe que o machismo não afeta somente as mulheres, né? Afeta também a nós homens também, por essa questão de você estar entrando na parte da gastronomia, que por muitas pessoas é considerada uma área feminina, que não é voltada muito para o homem, né? Para o homem não ter muita delicadeza em muitas coisas e tal. Mas assim, tu falou sobre a questão do comércio, né? Como foi para tu, assim, para iniciar, para dar o pontapé, o primeiro pontapé, para seguir diante? Porque a gente sabe, ajudou, né? porque a gente sabe que tudo quando a gente vai começar, assim, inclusive o comércio, a gente sabe que é um tiro no escuro. A gente não sabe, e primeiramente a gente tem que saber a que público a gente vai pretender atingir também. Tem que fazer. Como foi que tu... Na verdade, eu acho que eu tive muita, assim, muita força de vontade mesmo de querer, né? Na verdade, nunca gostei de estar dependendo de ninguém. Tem muito isso em mim. Nunca gostei de precisar de uma coisa, ter que pedir pai, ter que pedir a mãe, não. Nunca gostei. Então, eu precisava ter uma renda minha mesmo, de eu poder sair e comprar minhas coisas sem precisar estar pedindo nada a ninguém. E aí, foi isso que me motivou a realmente dar o pontapé e começar a iniciar. E aí, graças a Deus, a minha família foi uma família que acolheu, que... Tua família, como foi? Vai ter um cozinheiro, um cozinheiro não, assim, no senso comum, né? Porque as pessoas sempre ligam a gastronomia a essa área da cozinha. Como foi que a tua família aceitou isso? Teve algum problema? Mas isso é coisa de mulher. Não, teve no início, né? Porque meu avô, ele tinha muito preconceito com isso, ele não gostava de cozinhar, ele não gostava disso, né? Foi também um desafio que eu tive. Mas ademais, todo mundo era super de boa com isso, todo mundo gostava muito. Assim. E na verdade eles já sabiam que eu ia sair isso desde o início, eu só trabalhava com isso, eu já vivia isso. E para eles não foi uma surpresa, né? Mas todo mundo apoiou muito, teve muito incentivo, principalmente da minha prima, da Larissa, uma pessoa que me incentivou muito também. Mas assim, em relação, não teve nenhum preconceito, só teve do meu avô mesmo, mas o restante foi todo mundo junto, todo mundo aceitaram super. Ponto. Ele já respondeu? Não, tá bom. Só não. Você interrompeu, rapaz. Só tá interrompendo. Não, mas tá. É porque é ligado. Tá ligado. E aí, como eu tava falando, pelo incentivo da minha prima, vai dar certo, e eu comecei, iniciei. Mas a maior força de vontade foi mesmo para não estar dependendo de ninguém. Para você ter uma renda extra, que eu pudesse comprar minhas coisas sem precisar estar pedindo. Certo. Aí tu cursou o ensino médio aqui na nossa escola, depois foi para Juazeiro e é como se o mundo tivesse se ampliando cada vez mais. Isso. Você vem de uma cidadezinha pequena, pula para um âmbito maior e depois, como é que tu chega em Fortaleza? Massa. Como você costumo dizer, né? Eu falo isso com meus amigos sempre, quando estou conversando com eles. Estava aqui em Abaiara, fui para Juazeiro. Aí chega um tempo que você acaba percebendo que a cidade não cabe mais você cresceu, você precisa expandir, né? E aí buscar outro rumo. E eu precisava, nesse momento, buscar algo onde eu pudesse ganhar mais conhecimento, tanto da área comercial, onde o polo gastronômico fosse bem maior, onde a valorização do profissional fosse bem maior. E aí eu encontrei, eu para Fortaleza nesse início, porque eu preciso buscar mais conhecimento. Já estava pensando também no mestrado que eu quero fazer em Fortaleza. E aí uma coisa foi se caminhando com a outra, foi andando junto, né? Tanto o projeto que eu estou desenvolvendo, questão da área de gastronomia que é mais extensa, quanto também da área profissional. Levando em consideração, já fazendo uma ligação à pergunta que o Tainá fez, como foi para você sair daqui, de Abaiara, que é relativamente uma cidade muito pequena comparada a Juazeiro e a Fortaleza, e se dar de cara com um espaço bem maior comparado aqui à sua região? Como foi a tua visão de empreendedor, a tua visão de mudança para si próprio e em termos de financeiros também? Acaba mudando muita coisa, né? Porque a gente sai daqui de Abaiara, muitas das vezes, é o problema do jovem de hoje, com a mente muito frustrada e muito pequena, restringida aqui.
Eu até falava pra ti, uma frase que a diretora sempre usava é marca. Né? E aí foi essa frase que foi colocada em minha cabeça que eu comecei a frente, que a diretora Kátia, hoje, ela sempre falava assim, que o mundo não é só até o café da linha, que a gente pode ter asas para voar além do café da linha. Isso martelou, viu? Fiquei martelando isso na minha cabeça. E eu tentei algo muito positivo disso, né? Que realmente eu não precisava estar só aqui, eu poderia ir além para poder ganhar mais conhecimento, ganhar melhor financeiramente. E aí quando eu cheguei em Juazeiro, né, já vi que a valorização do profissional é um pouquinho melhor do que aqui em Baiara. Já comecei também a abrir mais minha mente para o mercado, como é que a gente deveria investir, o que era que eu poderia trazer para a minha cidade, né? E é um projeto que eu estou desenvolvendo para trazer para a cidade também. Né? E sempre eu quis ir além, mas para depois eu retornar para poder montar algo aqui, para poder ter algo aqui, para o pessoal daqui também conseguir. Né? E isso é muito importante para mim. A gente sabe, eu vou cortando novamente porque você falou que eu estava calado, né? Tá, fica à vontade. A gente sabe. Eu te perdoo. Tu me perdoa? Ah, que linda! A gente sabe que na vida existem certas prioridades, né? Mas que com algumas prioridades a gente deixa algumas coisas para trás também. Tá filósofo. Esse menino tá ele chegou onde eu queria. E com algumas prioridades você deixa outras coisas também. Tu teve medo de deixar outras coisas para trás para priorizar algo bem maior? Tive e perdi algo muito importante nessa época. 6 meses após eu ter ido para... Primeiro eu tinha muito medo de deixar minha família, né? Porque eu sou uma pessoa muito colada com a família, muito família, eu gosto de estar todo mundo junto. Principalmente no domingo, meu desafio hoje é o domingo, porque eu não estou com minha família. E aí veio aquele medo, vou deixar minha família, mas eu preciso trazer algo melhor para minha família, eu preciso trazer uma evolução para minha família. E aí eu fui, com 6 meses após isso, a minha irmã veio a falecer, que era a pessoa que eu tinha mais maior afinidade, era a pessoa que eu tinha uma Maria. E aí ela veio a falecer, e aí eu fiquei frustrado, eu pensei em voltar, e aí comecei aquele sentimento de culpa, se eu tivesse aqui eu teria aproveitado aquele tempo. Mas aí depois disso, depois de um processo todo, eu fiquei bem mal mesmo, e aí eu pensei, não, fiz certo, se eu tivesse lá teria acontecido, não teria impedido nada. E aí eu preciso continuar para poder levar o meu compromisso que eu tinha me comprometido com a minha família, de trazer algo melhor para eles, né? E aí, mas é bem desafiador, a gente pensa muito nisso, porque acaba que a gente deixa muitos momentos para trás, né? E a gente acaba pensando, será que isso é compensório? Será que compensa estar fazendo isso? Porque é muita renúncia no meio do caminho para a gente, vai deixando muita coisa para trás para poder chegar onde a gente quer. Fabrício, o que tu tá deixando para trás hoje? Muita coisa. Graças a Deus sou um homem mudado. Relativamente. E você, o que é que tu tá deixando para trás para conseguir atingir o teu objetivo? Vamos fazer esse esforço, reflexão. Nosso podcast é assim, sabe? A gente fala sobre profissões e a gente volta lá e vai refletir sobre o nosso eu, né? Então, o que é que acontece? O nosso eu interior está, né, totalmente conectado com o que a gente externaliza, né, com o nosso contexto. E então, tu sai de Juazeiro, vai para Fortaleza. Tu já tem um emprego certo lá em Fortaleza? Não, mas eu não fui. É preciso coragem, porque o que é que acontece? Você tem uma estabilidade em uma cidade, né? Você tá lá trabalhando, estudando, aí do nada dá a louca na Chapeuzinho Vermelho, quero ir para Fortaleza. Assim, na tora, né? E aí como foi? Conta essa aventura. Foi massa, viu? Do mesmo jeito que foi em Juazeiro, né? Juazeiro também não tinha nada certo. Eu vou me jogar e eu vou fazer dar certo. Não é aquele, será se vai. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer dar certo. Foi um doido, não. Deu uma de doido e foi. Foi, pior que foi, né? Eu vou fazer dar certo. E aí eu fui fazendo dando certo e deu certo. E para Fortaleza foi do mesmo jeito. Em outubro eu decidi que eu ia embora para Fortaleza. Em outubro do ano passado.
Tu decidiu em outubro, Não, em outubro mesmo tu já parou? Não, em outubro eu pensei em ir para Fortaleza, vou para Fortaleza. Quando foi em dezembro, já comecei a me organizar, em janeiro eu já fui para Fortaleza. Só que aí, uns dias antes, eu já comecei a fazer algumas entrevistas, e aí não era nada certo ainda. Recebi algumas propostas que eu não aceitei no momento, e aí fui me jogando, porque na verdade eu estava pensando em, estava estável por mais ou menos 2 meses, então 2 meses era suficiente para mim arrumar algo. Porque eu pensava que ia passar 30 dias de férias, mas aí com 10 dias que eu já estava em Fortaleza, eu já consegui um cargo de chefe em um restaurante, que foi um restaurante que eu iniciei em Fortaleza. Ótimo. Agora, Fabrício, tu não está curioso não? A pergunta que norteia aqui o nosso pós-prof é a seguinte: compensa financeiramente? Seja muito realista, porque nós temos muitas pessoas, não muitas, né? Mas poderíamos ter mais. Se você, né, parar de ser preguiçoso, ir lá, pegar o dedo, se inscrever no nosso canal, que só tem coisa massa. Faz isso, meu irmão. Por favor, né? Faça isso que Pedro, quando vir, pode fazer um bolo pra você, com um descontinho melhor, né, Pedro? Bem massa. Ótimo, tá Com vendo? certeza. Vai sim. Deixa eu negociar aqui com os meus, com os nossos inscritos. Pronto. Então, você tem que ser muito sincero, porque vai que alguém está lá na nossa escola pensando em seguir essa carreira da gastronomia. E aí, compensa? Compensa. Porque é você que faz seu salário, né? Você vai trabalhar com o seu salário. Então, é isso que eu acho que é qualquer outra profissão, né? Você tem que montar seu salário, você tem que ser o seu salário. Né? Hoje eu não recebo uma proposta menos do que eu preciso, não. E como eu falei também, né? A área é extensa, então você não precisa ser só a área gastronomia, você pode ter. Eu tô me refletindo. Cátia, eu não tô gostando do meu salário. Eu quero meu salário, eu quero aumentar meu salário. Não, brincadeiras à parte, então é bacana o salário, bacana, é atrativo. É sim, é bem valorizado. Você tem que se valorizar primeiro para poder outra pessoa lhe valorizar. Receba. E você não pode pensar tão baixo. Realmente não, porque é muito estudo, é muita dedicação, é muito tempo envolvido. Então você perde muita coisa, então não adianta você perder tanta coisa para receber um valor não tão legal. Muito bom. Vamos pensar grande. E o aprendizado do dia é: bora pensar grande, porque daqui a alguns anos, quem vai montar o seu salário, o nosso salário, eu queria dizer com essa propriedade, né? Vamos acreditar que somos nós mesmos. Tá chorando, viu, bicho? Eita, mulher chorando. Sim, vamos, continue. Fabrício. Eu? Sim. Ô, tu me diz, eu ia fazer uma coisa. E agora eu tô na cabeça desse menino fazendo com que ele esqueça, né? Não. Sim, lembrei. Na época que tu tava, não, na época da pandemia, tu tava começando a entrar na faculdade, né? Começando já. Pronto. De lá, como a gente viu que o contexto da pandemia, trazendo aqui para o Brasil, né, foi um contexto onde teve muitas pessoas que enriqueceram através do delivery, através de salgados, enfim, todo o campo global da gastronomia em si. Porque foram os setores que não pararam. Não pararam, né? Tu não pensou em investir nesse setor ou tu chegou a investir? Pensar eu pensei, né? Mas na época não daria certo, porque eu pensava, quando eu fui fazer a faculdade, o meu maior foco era terminar para poder futuramente começar a fazer as outros sonhos que eu tinha. E eu acho que isso guarda aí na tua cabecinha, porque isso é uma dica de ouro para os nossos jovens. Não adianta você querer abraçar o mundo com as mãos. Estou começando a faculdade agora e eu tive, inclusive, alunos que foi colega do Pedro, que era assim: não, mas tipo, eu tô aqui, mas eu quero outra coisa, e ficava atirando para todo lado e não dá certo. Sabe, a gente sempre toca aqui nessa tecla. A gente tem etapas e a gente precisa seguir essas etapas para a gente conseguir atingir os nossos objetivos futuramente. Isso, com toda certeza. A gente tem que concretizar aquela etapa para prosseguir para a próxima. E aí eu até
o pensamento vinha de realmente, essa era a época de eu montar meu negócio já. Só que eu preferi ganhar mais conhecimento, ganhar estabilidade financeira. E experiência profissional. E experiência, com certeza, porque quando começou a pandemia, para mim foi muito bom no sentido que eu tirei muita coisa positiva. Porque aí eu comecei a trabalhar melhor no sentido de dar mais qualidade, de trabalhar com a manipulação correta, porque você vai estar trabalhando num momento onde está um momento pandêmico. Então aí você tem que ter muito cuidado com o que você vai estar manipulando, porque a cozinha você manipula nas mãos, livramento bolos, você faz tudo na mão. Então você precisa ter uma higienização, você precisa trabalhar muito bem essa questão de manipulação, porque bactérias, minha gente, vocês não têm noção do quanto é desafiador. Eu estava ontem, né? Aqui nós estávamos batendo um papo. E aí a gente chegou à seguinte questão, né? Que o Pedro falou que não come qualquer canto. Não, né? não mais. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o tanto de porcaria que a gente consome sem saber. Não foi a comida que eu fiz pra você hoje, viu, meu querido? Ai, meu Deus. É assim, o tempo todo, essa criatura. Eu não sei como é que eu ainda não demiti ele do nosso podcast que é sem salário. Tá vendo? Mas enfim, vamos continuar. E aí, tu enquanto chefe, né, tu encontra muitos estabelecimentos assim, que falta um pouquinho de higiene, pra não dizer muito. É o que mais tem, né, na verdade. É uma dificuldade. É o tempero. Foi até uma dificuldade de outro restaurante que eu estava, que eu não permaneci já por conta disso. Porque hoje eu não trabalho se a manipulação não for correta. Porque não é só o nome do restaurante que está em jogo, é o meu nome. É o nome de quem está à frente daquela cozinha. É o nome. Quando sai lá fora, não é o restaurante tal, é o chefe Pedro que fez isso. Entende? E aí hoje eu abro mão de muitas oportunidades por conta disso. Então, é porque é muita questão que eu fico aqui na minha cabeça e eu só queria problematizar todas elas. Pronto, vamos pensar assim. Para o povo que está em casa, nos acompanhando, nos assistindo, ou que não está nos acompanhando e está perdendo muita coisa, como é que se dá essa hierarquia? Porque a cozinha é um espaço múltiplo, né? Então a gente vai ter vários agentes lá. E como é que funciona essa hierarquização? A gente trabalha com setores dentro da cozinha. Tem que ser cozinha bem organizada. O chefe vai estar lá no topo da hierarquia. Eu fico pensando, né? Essa fala tão delicada, né, Fabrício? Nosso podcast está tudo desmanteio. Né? Não, ele bem formado, culto, ó. Assim. Calma, não é sério. Não, é, como é isso aí? Como é? Como é? Ô, gente, é assim? Vai voltando, né? A hierarquia do chefe está lá em cima, depois do chefe tem os cozinheiros, depois dos cozinheiros tem os auxiliares. E o chefe, só fazendo outra explicação para quem quer cursar a gastronomia, o chefe não é quem cozinha. Não. Só E o chefe faz o quê? Na verdade, o chefe ele vai ter um trabalho bem antes. Ele vai montar cardápio, ele vai trabalhar com a questão de organizar a cozinha, no sentido de a questão operacional da cozinha, quem vai fazer o quê. Ele que monta os pratos, ele que executa fichas técnicas, ele que monta tudo isso. Então o trabalho dele é mais aqui mesmo na mente, para poder conciliar, para poder pensar, para poder ver o que é que precisa do restaurante. É estar ali olhando mesmo, ter uma visibilidade bem maior do que as outras pessoas. Quem vai estar à frente de pessoas que vão estar cozinhando são os cozinheiros que são contratados já para isso, para cozinhar. O chefe é para supervisionar, para poder ver como está andando a carruagem. E quando vem aquela bronca, cai para cima de quem? Do chefe. Do chefe. E aí ele precisa passar para as pessoas de maneira mais suave. Já aconteceu assim alguma coisa que tu disse, nossa, meu Deus do céu, como foi que esse problema veio acontecer no restaurante em que eu trabalho? Muitas vezes acontece. Principalmente no outro que eu trabalhava, né? Aí era uma equipe muito grande, eu coordenava mais de 6 pessoas só dentro da cozinha. Só da cozinha era mais de 6 pessoas. E aí uma cozinha que era especialidade em carnes. Então, sabe que todo cliente eu quero ao ponto, mal passado, quero isso, bem passado, enfim. E aí o povo sempre quer pedir, eu quero algo mal passado, para ser chique, né? E acaba não gostando, e futuramente aí vem reclamação para dentro da cozinha.
E aí vem muito desafio, porque o dono chega até você, olha, precisa ser organizado isso. E muitas vezes você não tem nem culpa, entende? E aí chegou uma época que eu tava realmente fiquei muito abalado, porque acabava que eu não estava conseguindo me alimentar bem por conta de muitas coisas no restaurante que eu estava organizando, a caixa da manipulação estava toda errada, o porcionamento estava tudo errado. E aí eu precisava parar para organizar aquilo. E aí muita pressão psicológica nessa época, muitos problemas dentro da cozinha, a equipe não estava ainda andando da maneira que eu queria que ela andasse. E aí bem desafiador. E aí eu parei mesmo, eu vou ter que parar, vou ter que sair daqui ou eu vou ficar mais doente. Fiquei realmente doente, meu refluxo, misturando com ansiedade, veio com tudo. Aí eu tive que parar para me controlar para começar novamente. Aí saí desse restaurante e fui para outro. E desse outro você está se encontrando? Ah, com toda certeza. É um restaurante de alimentação saudável, maravilhoso, perfeito mesmo. Uma alimentação que eu gosto. E aí foi bom para mim porque hoje eu precisava me alimentar mais saudável, de uma maneira mais correta, já por conta do meu refluxo. E aí realmente foi um encontro no restaurante. E além de alimentação saudável, eu pude fazer doces saudáveis, coisas que ninguém imaginava que é saudável, mas é. E aí foi. E eu posso criar muita coisa lá também, tem muito bons. Pedro, a gente já falou sobre muitas coisas, né? Agora me diga aí quais são os seus planos futuros. Se envolve a Baiara, se não envolve. Se envolve, por exemplo, conhecer outro país, que já foi para outra cidade, foi para outro estado, agora é hora de, quem sabe, ser internacionalizado. Existe? Existe. Enfim, vamos lá. Pronto, tem um projeto vindo aí, né, aqui para baixo. Como eu falei, né? Eu fui para voltar depois. Né, e aí tá vindo um projeto. Se preparem. Eu já estou pronto para provar todas as delícias no preço bom, viu, Pedro? Ganha dinheiro, só prova uma coisa também. Ganha, a gente ganha. Vou me dedicar a isso. Pronto, mas enfim, né? Estou voltando para Baiara próximo ano, se Deus quiser. Né? Vou abrir uma nova loja aqui, uma loja de confeitaria, uma confeitaria clássica francesa, que é a Banoff Cakes. Não dá spoiler não, porque senão o povo não dá muito spoiler. Não vou dar muito spoiler não, é só isso mesmo. Porque senão o povo, tem algumas pessoas aqui, né, que pode ser perto dela, né? Tá registrada, é minha marca, não tem como roubar. Mas não que eu queira dizer que as pessoas iriam roubar, né? Mas enfim. mas não tem nada aqui. É algo diferente que eu vou trazer para a cidade. Eu vejo muito a Baiara, o pessoal muito reclama que a Baiara é muito parada. Mas é parada porque não tem um lugar que o pessoal possa sair. Ninguém vai sair de dentro da sua casa para ficar só numa praça. Ele realmente é um investimento para a cidade, é algo novo para a cidade que eu vou estar trazendo no próximo ano. E é isso. É um investimento caro? Muito. Não é caro não, é muito caro. Tu já pensou como é que tu vai organizar tuas finanças para captar recursos? Já. Tudo bem organizadinho. Por isso também Deus está em Fortaleza hoje, né? Como eu falei, para você investir algo, você precisa focar bem, você precisa estar com o seu financeiro bem legalzinho, porque como eu falei, né? Quando você monta algo, você não vai ter lucro no início. Você só vai ter que começar a ter lucro nos 6 meses. E aí tem a questão de funcionários, você precisa estar pagando funcionários em dias. Mas você só vai ter lucro depois de 6 meses, que é um lucro invisível. Então você tem que estar bem estabilizado para que dê tudo certo, para que você não desista. Tá certo. Foi. Oxi, tá certo. É arrestado, né? Cada podcast tá ficando pior, viu? Vocês estão. Tu acha? Eu não tenho certeza. O pessoal aí acha meio bom. Tá bom. Pedro, aí agora, depois desse bate-papo, assim, massa, sobre comida, sobre todas essas questões, você teria alguma coisa pra dizer pros nossos jovens? Tem sim, com certeza. Passa uma reflexão. Momento de reflexão. É como eu sempre falo, né? Reflexivo. É como eu sempre falo, eu falei até pra você, né? Hoje eu vejo um problema muito grande da cidade, que o pessoal, tudo que o pessoal vai fazer isso, eu não vou porque eu não tenho oportunidade. E é o que eu quero falar pra você, né? Que a oportunidade quem faz é você. Eu não tive muitas oportunidades não, mas as que eu tive, eu consegui abraçá-las e consegui fazer delas uma boa oportunidade futura. Então é isso que eu quero dizer pra você.
realmente. É abraçar suas oportunidades, é você fazer, dá certo. Não é se der certo, é você fazer dar certo. É isso. Tem uma Frase motivacional de família. Não, ó, deixa eu falar. Uma passagem que aconteceu com Bill Gates. Uma repórter chegou para entrevistar, que bate muito com o seu pensamento. Chegou para entrevistar ele e fez a seguinte pergunta para ele, né? O que você fez para ser um dos homens mais ricos do mundo? E ele simplesmente olhou para ela e entregou um cheque com uma caneta e disse: o valor que você colocar aqui vai ser a minha resposta para você. E ela fez uma pergunta novamente para ele e ele respondeu da forma que ele tinha respondido anteriormente. E assim durante as 3 vezes. Depois que ela fez essa pergunta para ele e ele não respondendo só com eles, ela entendeu que estava sendo comprada, como se ele quisesse comprar ela. Só que e questionou ele: por que você está fazendo isso comigo? Eu só quero fazer a minha matéria, estou buscando o meu trabalho, melhorar o meu trabalho. E ele respondeu: porque todas as oportunidades que me deram eu não desperdicei. Aqui eu lhe dei uma oportunidade de você ser uma repórter mais rica do mundo e você jogou fora. Então é isso. Massa. Vamos problematizar. É assim, eu, Tayane, concordo em parte com o que vocês estão dizendo. Primeiro, porque que eu concordo em partes. Eu vejo muitas pessoas que têm oportunidade, eu digo isso por experiência própria, por conhecer a realidade dos meus estudantes, e eu sei, fulano e tal, ele tem a oportunidade de fazer qualquer coisa, de cursar qualquer curso, de ir para Juazeiro, para Fortaleza, ele tem a possibilidade. Só que o que é que acontece? Nem sempre as possibilidades elas vão bater na nossa porta. Por que não vão bater? Porque antes das possibilidades baterem na nossa porta, bate a necessidade, sabe? Então nem sempre a gente vai ter oportunidade, mas sempre, o pobre sempre vai ter a necessidade de alguma coisa. E aí muitos dos meus estudantes, eles necessitam fazer alguma coisa e por conta que eles necessitam, eles deixam as oportunidades passar. Sabe por quê? Deixam passar porque está muito cansado trabalhando, deixa passar porque está com muitos problemas em casa, sabe? Então esse discurso de que, oportunidade, certo? Eu preciso ter oportunidade, mas eu tenho que pensar que nem todas essas oportunidades vão chegar até mim, sobretudo para nós que somos pobres. Com certeza. Verdade. Meus alunos, eu fico desmotivando eles, mas é só a realidade, porque a gente precisa sonhar, mas sonhar com os pés no chão, né? Sim, tem que estar com os pés no chão. Precisa pensar bem, se organizar bem. Quando eu falo realmente assim, aproveitar suas oportunidades, é você fazer sua oportunidade da maneira que você consegue fazer. Não é as oportunidades, não é uma oportunidade só que você sair daqui, embora. Não é isso. É aproveitar pequenas oportunidades que eu consegui aproveitar. E Pedro aproveitou bem, né? Foi gremista da nossa escola, participava de absolutamente todos os movimentos da escola. Pedro estava lá participando, né? E eu acho que falta muito. Essas pequenas oportunidades, e aí eu concordo com vocês, né? Essas pequenas oportunidades que alguns dos nossos alunos deixam passar porque consideram irrelevante, né? Porque consideram como uma besteira. Sim, mais tarde, mais na frente, eu vou ter essa oportunidade e não tenho. Para mim foi massa também no sentido de ser gremista, porque aí eu consegui ter uma porta-voz bem maior, eu consegui ver as realidades dos alunos de perto. E aí para mim foi bom, porque realmente para mim foi uma porta-voz mesmo. Eu consegui, além de pensar de outra maneira, pensar na juventude, no protagonismo, que é muito interessante, porque eu trabalho muito sobre isso. É sobre isso. E vai ficar tudo bem a partir do próximo domingo. Se Deus quiser. Então, assim, a gente encerra o nosso 8º episódio do nosso podcast. E assim, todos aqui eu já falei que foram importantes, mas para mim sempre que a gente for trazer algum ex-aluno nosso, vai ser sempre um podcast
mais especial que a gente já gravou, porque a gente olha e diz assim, a escola pública, ela dá resultados. E a gente fica com o coração muito feliz e muito grato. E desejamos, né, que seu futuro, cuidado para não machucar seu rostinho. Que o seu futuro continue, né, sendo promissor e assim, né, com o coração triste porque tu já vai partir hoje, mas com o coração alegre porque tu vai retornar. Que nós damos aqui um tchau e um até breve, né, Fabrício? Eu e Fabrício, a gente fez as pazes, nós estávamos brigados. Porque ele é Maria Fifi, ele vai no primeiro que aparece. Você mesmo. Vamos para o Fortaleza agora. Vambora. Vamos deixar a Daiane. É sobre isso. Brigamos de novo? Não. Vamos terminar na paz e amor hoje. Epa, assim não. Então, é assim que a gente dá tchau, né? Tchau, um até breve. Quando o Pedro for abrir o negócio dele, convide a gente para fazer o nosso Com toda martelo. certeza. Gente, não é uma fala. Pois é isso.